frações como partes da unidade inteira. Vou corrigir isso aqui, partes, ok? Então vamos lá. Item 1. Na imagem abaixo, consideramos como unidade inteira um disco ou círculo e suas divisões em sextos, terços e meios, e representamos as frações um sexto, um terço e um meio. Então aqui está o disco, o círculo, a unidade inteira, corresponde a 1. E aqui nós dividimos o círculo em 6 partes do mesmo tamanho, 6 partes iguais, e destacamos uma delas, cuja fração que a representa é um sexto, uma das 6 partes iguais. Aqui nós pegamos a partição de sextos, né, e destacamos 2 dessas partes, 2 sextos, né? E repare, ao fazer isso, aqui nas linhas vermelhas, você vai ter uma nova partição equivalente. Ó. Aqui nós temos uma parte, aqui nós temos mais uma parte, são 2 partes, e aqui seguindo pela linha vermelha mais uma parte, 3 partes. Então nós teríamos 3 terços aqui, destacamos uma delas, portanto, 1 terço. Então repare que 1 terço é equivalente a 2 sextos. Aqui também pegamos a partição de sextos, aqui, né? 6 partes, e pegamos a metade dessas 6 partes, ou seja, pegamos 3 partes, não é isso? Metade de 6 é 3. E observa, ao fazer isso, você tem uma metade aqui embaixo e uma metade lá em cima, ou seja, 1 meio é igual a 1, 2, 3 sextos. Então aqui, o que está pintado é 1 meio em relação ao disco inteiro. E tem repare que a unidade é igual a 6 sextos, que é igual a 2 terços, que é igual a 2 meios. E tem 2, veja também que 1 terço é igual a 2 sextos, e que 1 meio é igual a 3 sextos. Observe isso aí. 1 meio, 3 sextos, 1 terço, aqui 2 sextos, não é isso? Item 1.3. Frações que representam medidas iguais, quantidades iguais, em relação à unidade inteira, são chamadas de frações equivalentes. Nas imagens acima, 1 terço e 2 sextos são frações equivalentes. Também 1 meio e 3 sextos são frações equivalentes. Item 2. Os termos de uma fração. Item 2.1. Na fração 1 meio, lê-se 1 meio, 1 é o numerador, a quantidade de partes iguais consideradas, e o 2 é o denominador, é o termo que dá nome à fração, no caso meio, que representa as partes totais iguais da divisão da unidade inteira, no caso acima do círculo, o disco. Assim, aqui está 1 meio, 1 é o numerador, quantidade de partes consideradas, no caso uma parte, e 2 é o denominador, que é a quantidade total de partes da unidade inteira, no caso 2 partes. 3. Adição e subtração de frações. Item 3.1. Na adição e na subtração de frações, os denominadores devem ser iguais. Exemplos. Exemplo A. 1 sexto mais 1 sexto igual. Aqui, ó, repete o tamanho que é sextos e somam-se as quantidades de partes. 1 mais 1, 2. 2 sextos. Item B. 1 sexto mais 1 sexto mais 1 sexto. Repete aqui o tamanho. Somam-se as partes. 1 mais 1 mais 1, 3. 3 sextos. Item C. 1 inteiro menos 1 sexto. Nós vimos que 1 é igual a 6 sextos. Então colocamos no lugar do 1, 6 sextos, menos 1 sexto,
repete o tamanho, sextos, e fazemos a subtração. 6 partes menos uma parte, igual a 5 partes de sextos. 5 sextos. Item D, 2 terços menos 1 terço. Repetimos o tamanho e fazemos a subtração. 2 menos 1, 1 terço. Item 3, 2. Quando as frações estiverem com denominadores diferentes, nessas operações, adição e subtração, devemos escrever frações equivalentes às mesmas, com denominadores iguais, comuns. Exemplos. Exemplo A, 1 terço menos 1 sexto. Observa, denominadores diferentes. O que fazer então? Vamos escrever a fração equivalente a 1 terço com denominador sextos, ok? Vimos que 1 terço é igual a 2 sextos. Então escrevemos no lugar de 1 terço, 2 sextos menos 1 sexto. Isso é igual a 2 menos 1 sexto, ok? Item B, 1 meio menos 1 terço. Aqui nós vamos passar meios e terços para sextos, porque 6 é múltiplo comum de 3 e 2, ó, 2 vezes 3, 6, ok? Então temos aqui 1 meio é igual a 3 sextos e 1 terço é igual a 2 sextos. Repetimos lá o sexto, né? E subtraímos 3 menos 2, 1, ok? Aqui também a gente pode fazer assim, ó, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 3, 6, 6 aqui para ambas, não é? E faz aquele processo, né, de repetir o 6 e subtrair 3 menos 2, que é 1 sexto. Item C, 1 meio mais 1 terço, né? Então, múltiplo comum de 2 e 3 é o 6 e 6. 1 meio será transformado em 3 sextos e 1 terço transformado em 2 sextos. Tem 2 formas de fazer. Você pode fazer com frações equivalentes, né? O 2 para virar 6, você multiplicou por 3. Então você multiplica 1 por 3, encontrando 3. E o 3 para virar 6, você multiplica por 2. Então você multiplica 1 por 2, daqui 2, e soma, né? 5 sextos. Também pode-se fazer 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, que é o múltiplo comum, 6, 6. Ok? Repetindo, a gente multiplica assim, ó, em cruz, ó, 3 vezes 1, 3. Em x, na verdade, né? 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6 para ambas. Ou já coloca logo aquele traço de fração geral, coloca só o 6 aqui, em cima 3 mais 2, 5. Mesma coisa que item D, 1 meio mais 2 terços, você vai encontrar 3 sextos mais 4 sextos, isso é igual a 7 sextos. Agora vejam os vídeos anteriores sobre frações e façam os exercícios neles propostos, né? Tem uma série de exercícios naqueles vídeos anteriores. Muito bem, tchau, tchau e até a próxima.